Você já precisou criar uma coluna e uma tabela com um texto ou uma mensagem padrão para todos os registros? E algumas partes do texto pegavam informações de outras colunas, outros usavam cálculos ou mesmo datas? Então vou mostrar para você como utilizar a função do Power Query Text Format, uma função que permite você juntar textos fixos com colunas, cálculos, datas, dentre outras coisas. Então já aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal e ajude a impulsionar esse conteúdo. Então aqui nós temos uma tabela com nome, cargo, salário e data de missão de colaboradores. Então vamos supor que eu gostaria de criar uma coluna personalizada com o nome de colaboradores e seus salários. Por exemplo, João tem um salário de 5 mil. Se eu vir aqui então, adicionar coluna personalizada, vou colocar aqui exemplo 1, Então vou colocar aqui então, João tem um salário de 5 mil. Se eu der um OK, repare que aqui para todos os registros, João tem um salário de 5 mil. É a partir daí que utilizaremos então a função Text Format. Vamos então aqui voltar para a nossa coluna adicionada. Então agora eu vou fazer o seguinte. Text Format, digitei Text Format, e aí você vai colocar aqui o seu texto. Só que em vez de você colocar aqui o nome do João, você vai colocar o que chamamos de placeholders, ou espaços reservados. Então você vai colocar hashtag, abre chaves, vai colocar 0, fecha chaves. Esse hashtag, abre chaves, número 0, é o primeiro espaço no qual eu vou substituir. Então vou colocar aqui como se fosse João, ou Maria, ou Pedro. Vou colocar aqui dentro do texto, tem um salário de... E agora eu vou colocar outro hashtag, abre chaves, número 1, fecha chaves. Esse hashtag, abre chaves, número 1, é o segundo espaço no qual eu vou substituir. E aqui você pode completar agora com reais, ou dólares, ou o que quer que seja. Vou fechar aqui então meu parênteses. Vou colocar aqui a mensagem abaixo, para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui nós temos a nossa mensagem. O hashtag 0 vai ser substituído pela coluna nome, contendo todos os nomes dos colaboradores. E o meu hashtag 1 vai ser substituído pela minha coluna salário. Então agora como que fazemos a nossa substituição? Aqui temos apenas o texto com os espaços reservados. Você vai colocar aqui vírgula. Repare que agora a nossa função Text Format pede um segundo parâmetro, que a gente chama de argumentos. Os argumentos nada mais são os dados no qual vamos substituir lá dos nossos hashtags. Então vou abrir e fechar chaves, vou apertar Enter aqui para ficar mais organizado. Repara que aqui no nosso texto começa com hashtag 0 e hashtag 1. Então aqui nós estamos respeitando uma ordem numérica. 0, 1, se tivesse aqui mais um outro argumento, seria 2, 3 e assim em diante. Então devemos respeitar também a ordem aqui dentro dos nossos argumentos. Qual que é a primeira coluna que vamos substituir no texto? O 0. O 0 vai representar quem? O nome do colaborador. Então vamos colocar aqui a coluna nome, vírgula. Então aqui no nosso hashtag 0 vai ser substituído pela coluna nome. Então vai ficar aqui, por exemplo, João tem um salário de, hashtag 1, estamos nos referindo ao valor do salário. E o salário vem na coluna salário. Então vamos colocar aqui salário. Então agora aqui nós temos a nossa coluna personalizada pronta. Vou fechar aqui o parênteses e eu vou apertar OK. Se nós expandirmos aqui a coluna, João tem um salário de 5 mil reais. Maria tem um salário de 8.500 e Pedro tem um salário de 12 mil reais. Então nós temos aqui uma coluna personalizada, com parte do texto fixo, retornando também partes de outras colunas. Vamos então criar uma outra coluna personalizada, um pouco mais complexa, trazendo então todas as colunas aqui do meu exemplo. Eu vou aqui adicionar coluna personalizada, exemplo 2. Eu vou trazer aqui o meu quadro mais abaixo. Agora eu quero trazer a seguinte mensagem padrão. Então, para cada colaborador, cargo, salário e data de admissão, eu quero uma mensagem como, por exemplo, João trabalha como analista, recebe 5 mil por mês e foi admitido no dia 12 de 3 de 2018. Como que eu faria isso para todos os colaboradores? Novamente, vamos usar aqui a função Text Format. Vou até deixar aqui abaixo, o texto ficar mais organizado. Então aqui o nome dos colaboradores é um espaço reservado. Nós vamos substituir esse espaço pela coluna nome. Então vou colocar aqui, abre chaves, 0. Hashtag chaves, 0, fecha chaves. Então aqui, nome do colaborador, trabalha como, e aí você vai colocar o cargo. Então vou trazer aqui, hashtag, abre chaves, número 1, fecha chaves.
E aqui estamos trazendo a posição número 2, que vai receber a coluna cargo. Aí nós podemos colocar aqui, vírgula, recebe o hashtag posição número 3, porém é o número 2. No Power Query, todas as funções que você trabalha com posições de linhas ou colunas, o número 1 vai se iniciar sempre pelo número 0. Então, o número 0 vai ser 1, o número 1 vai ser 2, o número 2 vai ser 3 e assim em diante. Aqui nós temos recebe tanto salário por mês e foi admitido em. E aqui vamos colocar um outro hashtag, abre chaves, posição número 4. No caso aqui é 3. Fecha aqui minhas aspas, vírgula. Agora vamos colocar as colunas. Abre e fecha chaves, dá um enter aqui para ficar mais organizado. Então, o nosso primeiro placeholder, ou nosso espaço reservado, vai ser substituído por quem? Vamos colocar aqui a coluna nome, onde vai trazer o nome dos colaboradores. Vírgula, posição número 2, hashtag 1. Vai receber a coluna cargo. Então, vamos colocar aqui, coluna cargo. Vírgula, dá um enter aqui para ficar organizado. Recebe hashtag número 2. Aqui vai receber, abre colchetes, salário. Recebe X salário por mês e foi admitido em. Aqui nós temos aqui a posição número 4, hashtag número 3, vírgula, data de admissão. Aqui podemos então fechar o nosso parênteses e dar um OK. Se nós olharmos aqui então nossa coluna personalizada, vamos aqui expandi-la para ver melhor. João trabalha como analista, recebe 5.000 por mês e foi admitido em 12/3/2018. Pedro trabalha como diretor, recebe 12.000 por mês e foi admitido 3/11/2015. Então aqui nós entendemos como utiliza a função text format, onde ela é muito utilizada para substituir espaços reservados dentro de um texto. Ela funciona de forma muito parecida com a função concatenar do Excel, mas de uma forma muito mais estruturada. Com isso conseguimos criar descrições automáticas a partir dos dados da própria tabela. E aí, curtiu essa dica? Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Comenta aqui embaixo qual função do Power Query você quer aprender no próximo vídeo. Até lá!